Crianças, tudo bem? Quanta saudade, né? Pois é, quanto tempo que a gente não se vê, mas logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai poder estar juntinhos novamente. Eu vim aqui rapidinho deixar uma mensagem para vocês, tá bom? E dizer que Deus está cuidando de tudo. Não se preocupem, que Deus está cuidando de você, tá bom? Vamos falar um pouquinho de José? José estava preso no Egito? É, pois é, José estava preso no Egito. Mas José não era o filho de Jacó e Raquel? Aquele menino tão legal? Era, era ele mesmo. Ele era tão legal, né? Ele era amado por todos, não é? Inclusive por seu pai. Ele era aquele filhinho caçula, aquele que nasceu na velhice de Jacó. E ele era amado por todos e ele tinha uma coisa boa que acontecia com ele. Ele sonhava e aquele sonho ele também decifrava tudo que ele sonhava e tudo que as pessoas sonhavam também, não é? Por conta disso e do grande amor que as pessoas tinham por ele, seus irmãos tinham muitos ciúmes dele, muitos ciúmes e um ódio invejoso, sabe, que os irmãos dele tinham dele, e aprontaram tanto com ele. Vocês sabem que num desses sonhos ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas iam se curvar para ele, desculpa. Mas acontece que como assim, né? Como isso ia acontecer? Como que ia curvar para ele? Os irmãos deles perseguiam ele tanto que vendeu ele para os comerciantes lá no Egito. E os comerciantes vendeu ele para Potifar. Potifar era o homem lá, capitão do rei de Faraó, né? E a mulher dele aprontou todas com José. Tanto que José foi parar na cadeia. Se a gente for parar para pensar, como assim? Como o sol, a lua e as estrelas vão se curvar para ele se ele está na cadeia? Mas Deus não havia acabado de escrever a história de José. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Pedro. É Pedro. Pedro mesmo. Ele estava lá em Jerusalém. Ele estava preso também. Esse Pedro aqui é aquele Pedro que era pescador e que Jesus falou assim: Pedro, larga tudo e vem comigo, vamos ser pescadores de homens. Aquele Pedro que Deus mudou o nome dele, Jesus mudou o nome dele para Simão, é esse aqui. Ele era um grande homem de Deus que falava do amor de Deus, por isso Herodes o perseguia. E ele foi preso e condenado à morte por falar do amor de Deus, algemado por falar do amor de Deus. Mas Deus não havia terminado de escrever a história de Pedro. E Paulo? Paulo estava preso em Cesareia. Preso em Cesareia? Por quê? Vamos lembrar que Paulo, ele era aquele homem que não gostava de Deus, não gostava de Jesus, não gostavam dos crentes, não gostavam dos homens de Deus, mas Deus fez tudo mudar na vida dele e ele foi um grande amante do Senhor, da obra do Senhor, e ele levava a palavra de Deus para todas as pessoas, em todos os lugares. E por isso ele foi preso. Pois é, Paulo era uma pessoa tão difícil e quando ele realmente ficou bom, ele foi perseguido e foi preso. Pois ele foi preso e lá em Cesareia resolveram levá-lo para Roma de navio. E no meio da viagem aconteceu uma grande tempestade. Parecia que aquele navio ia virar e todos iam morrer. Eles estavam morrendo de medo. Mas Deus não havia terminado de escrever a história de Paulo.
José? José estava preso quando de repente foi preso também um copeiro do rei. E eles tiveram o mesmo sonho. E José interpretou o sonho que eles tiveram. Aí quando o faraó sonhou com as 7 vacas gordas, com as 7 vacas magras, que ninguém conseguia interpretar o sonho, o que fez? O copeiro indicou José. E José foi lá e falou para Faraó tudo o que iria acontecer, que eles iam passar 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E Faraó acreditou em José e o fez governador do Egito. José então se tornou governador do Egito e ele, enquanto estava na fartura, ele encheu os celeiros de cereais, ele encheu tudo de comida. E quando veio o tempo de fome, sabe o que aconteceu? Não faltou nada para ele. E ele foi tão bom que todas as cidades vizinhas também foram alimentadas, não passaram por dificuldades nenhuma. Ele ajudou as outras nações. E Deus honrou este homem quando ele sonhou que a lua, o sol e as estrelas iam se curvar para ele. Tá aí, ó, ele se tornou um grande governador, o governador do Egito, e ajudou muita gente, inclusive seus pais e seus irmãos, né? Bem, e Pedro, hein? Pedro que estava lá na cadeia, condenado à morte, e os cristãos estavam lá clamando por ele. Enquanto ele dormia no cárcere, uma grande luz chegou até ele. Era um anjo do Senhor dizendo: levanta e anda. E as correntes tinham sido abertas e ele poderia sair dali, correr e ir embora. E ele foi embora e tinha uma casinha onde as pessoas estavam lá clamando pela vida dele, orando pela vida dele, pedindo a Deus para que ele fosse liberto e que nada acontecesse com ele. E ele correu para esta casinha. Chegando lá, Rode foi abrir a porta, achou que era um fantasma, mas não era, era ele. E todos vieram recebê-lo e glorificaram o nome do Senhor todos juntos, porque ele teria sido liberto. E no outro dia de manhã, ele foi embora e continuou pregando a palavra de Deus. Deus estava com ele. Deus também honrou Pedro. E Paulo? Paulo, no meio da viagem, no meio da tempestade, apareceu um anjo do Senhor e falou para ele: não temas, nem você nem seus amigos, eu vou salvar todos vocês. E ele foi parar numa ilha chamada Malta. E quando ele chegou lá naquela ilha, ele, são e salvo, né? Ele e seus amigos, eles foram acender uma fogueira. Quando ele estava pegando os gravetos para jogar na fogueira para o fogo crescer, uma cobra peçonhenta, uma víbora, pegou na mão dele e picou. E quando ele sentiu aquela cobra na mão dele, ele sacudiu, ela caiu no fogo e ele caiu. E as pessoas falaram: nossa, ele não vai viver, ele vai morrer. Essa cobra é uma cobra venenosa, muito peçonhenta. Todos que são picados por essa cobra morrem. Ele não vai conseguir. Pois Pedro levantou, Pedro conseguiu. Ele, Paulo, né? Não é Pedro, esse aqui é o Paulo. Paulo conseguiu, ele levantou e as pessoas viram a glória de Deus ali naquele lugar. As pessoas viram que Paulo estava bem, viram um grande milagre. E ali a palavra de Deus foi falada por Paulo, foi pregada por Paulo, e Paulo teve mais uma grande vitória. E assim, Deus faz assim, quando a gente pensa que tudo está perdido, que tudo acabou, Ele vem e faz um grande milagre, né? E você? Estão acontecendo tantas coisas com a gente e a gente está achando que isso pode ser ruim para nós?
Não, você está aí na tua casa, com a tua família, juntinho da tua família, né? Estamos temporariamente longe dos nossos amigos, longe dos nossos irmãos em Cristo, mas estamos com a nossa família. Então aproveite, ame a sua família, carinhe a sua família, ora junto com ela, canta junto com ela, louva o Senhor junto com ela, leia a Bíblia junto com ela, que Deus tem muita coisa boa para fazer na vida de vocês, tá? Fique calmo, Deus está cuidando de você. Lá em Hebreus 10, 23, diz assim, ó, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza, se agarre com Deus, fala com Ele, seja firme no Senhor, porque Ele é a nossa esperança, Ele é tudo que nós esperamos e Ele é fiel para cumprir tudo que Ele nos prometeu, tá bom? Então pega o Senhor e espere só mais um pouquinho, isso tudo vai passar e tudo vai voltar a ficar bem, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque mesmo distante de tanta gente que a gente ama, nós estamos em meio do nosso bem mais precioso, que é a nossa família. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada criança que está ouvindo essa história, que o Senhor abençoe cada família dessas crianças, Senhor, que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada uma delas, ó Pai, que o Senhor esteja, Pai, guardando, protegendo, livrando do mal, Senhor, cada uma delas. Que toda manhã, Senhor, que elas acordarem, eles lembram que o Senhor falou lá em Josué 1:9, que o Senhor mandou para nós assim, ó, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andes. O Senhor está andando conosco, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, que a gente tenha essa fé e essa esperança nos nossos corações, de que tudo vai passar, tudo vai ficar bem e logo, logo nós estaremos unidos no Senhor, na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Muito obrigada por tudo, Deus, muito obrigada por tudo. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês. Fiquem com Jesus, tá?